Daí, o que nós temos aqui? Vamos ver aqui. Do que ele está falando. Que 8 países participaram da competição feminina. Observe que a classificação é apresentada associando cada número de 1 a 8. É verdade, né? O Brasil ficou em primeiro, eu acho, a Argentina em segundo e and so on. Beleza. Então, cada posição está associado a um país. Nessas sequências, a gente vai ter cada valor associado a uma posição, né? Por exemplo, na tabuada do 7, o 35 está associado à quinta posição, não é mesmo? Porque 7 vezes 5, 35. O 49 está associado à sétima posição. O 63 está associado à nona posição. Então é isso que você vai ter numa sequência, né? De uma progressão aritmética. Beleza? Então tem que entender esses conceitos que são bem autointuitivos, assim. Tu já vê isso tua vida toda. Muito bem. Então a gente vai denotar esses termos específicos com essa nomenclatura aqui, ó. AN. Então o N vai tratar do termo que tu tá pensando. Por exemplo, lá a hora que eu falei do 35, da tabuada do 7, ele seria o A5. Porque 7 vezes 5, 35. Então ele é o quinto termo ali. Quando tu pega a listinha da tabuada do 7, você vai ver que o quinto termo é o 35. Então ele seria o A5. Qual é o valor do termo que está na quinta posição? Qual é o A5? No caso da tabuada do 7, o 35. Beleza? Entendeu mais ou menos a ideia? Sim, sim. Certo. Por enquanto ele está aqui só introduzindo a coisa Por sem. enquanto é a parte que já sabemos, né? Eu tô esperando você chegar naquela parte onde tem aquelas fórmulas, né? De A, entre parênteses, A1 mais A2. Tá bom. Quer dizer, N, entre Lembre, parênteses, da lembre-se forma que assim. tudo que eu tô falando aqui serve como base para tu interpretar as questões, né? Porque, novamente, não vai ser só jogar na fórmula, né? Daí o que vai acontecer? Você vai precisar interpretar e você só vai conseguir interpretar com essas ideias aí de sequência. Então, a gente faz um vínculo com o que tu já sabe para a interpretação do problema ficar mais fácil. Muito bem. Beleza, já que tá de boa, vamos ver aqui, ó. Essa questão da Paraíba. Um total de indivíduos na enésima geração de populações P e Q é dado respectivamente por P igual a 4N e Q igual a 2N. Ou seja, a enésima geração, se tu quer saber na décima geração, né, Lucas? Você vem no N e coloca 10, certo? E daí você vai Sim. descobrir que para essas populações dos pássaros P aqui, vai ser 4 elevado a 10. Beleza. Parece razoável. E ele está dizendo que sabe-se que quando tu pega o PN e divide por QN, maior ou igual a 1024, 1024 é um número interessante, é 2 elevado a 10. A população Q estará ameaçada de extinção. Com base nessas informações, essa ameaça de extinção ocorrerá a partir da. E aí, ó. Probleminha anterior a PA. Supostamente mais simples. Consegue resolver, hein? Tá, ele tem que ser menor ou igual, né? Bem, ele quer saber o N, ok? Perfeito. Eu já tenho o P Então, e o Q. nós temos as expressões de P e Q, exatamente. Uma coisa, tem algum jeito lógico de chegar nisso aí ou é chutar Não, não é chutar, N? não. É fazer a conta. Então, como é P sobre Q, tu vai pegar a equação do P e vai dividir pela equação do Q. Justo. Então vai ficar 4N dividido por 2N, certo? Sim. 4N dividido por 2N maior ou igual a 1024. Cara, é décima geração, cara. Não, velho. Faz a conta aí. É continha de potência, sabe fazer? Vai ter que fazer muito em PG. Sei. É que eu Regrinha de tava pensando o potência, né? seguinte. Oi? Tá fazendo o seguinte, como é 4 dividido por 2, você pode já dividir e colocar 2 elevado a 10. Você mesmo falou que 2 elevado a 10 é 1024. Então 4N dividido por 2N fica 2N. Sim. A o N suponhamos que seja 10 ali, como tem o igual, pode ser 1024. Então beleza. Então chegou na conta bem rápido. Gostei de ver. Isso mesmo. Mas Agora a podemos resposta tá papear. certa? Isso mesmo. Porque o N vai ter que ser 10 para que 2 elevado a N dê 1024, exatamente. Então, quando N é maior ali, daí vai dar esse problema. Muito bem. Progressão aritmética. Então, é o esqueminha da tabuada, né? Vai falar um monte de besteira, mas olha só.
essa progressão aqui a gente está vendo claramente um padrão, né? Cada número está aumentando uma determinada quantidade. Qual que é essa quantidade? De meio e meio. Meio e meio, muito bem. Então, essa é aquilo que na conta a gente chama de razão. Razão é o quanto aumenta de um para o outro. Então está aumentando meio e Cara, meio. uma pergunta. PA e Diga. PG, PA e PG tem alguma relação com log? PG, você pode utilizar o log para encontrar a razão, Porque normalmente. esse lance de usar o N e usar a razão tem a ver com log, cara. Sim, sim, toda vez que você tem variáveis no expoente, você pode utilizar o log para chegar em algumas respostas. Beleza? Assim, eu não sei nada de log, né? Então espero que não caia em vestibular. Eu vi que não é normal cair em vestibular. Daí eu acho melhor você estudar log. Porque eu já vi cair muita questão de log em vestibular. Esse livro mesmo tem uma centena de questões de log de vestibular. Beleza? Tranquilo. Tranquilidade na quebrada, então. Vamos dar uma olhadations aí no quê? No fato do primeiro termo. E aí, quem que é o primeiro termo? 12. É o 12, certo? Justamente o 12, então, é o nosso querido A0. Ou A1, né? Eu costumo chamar de A1. Ou seja, é o primeiro termo. Esse primeiro termo aparece na equação, ok? Então é sempre bom tu saber quem é o A1, tu saber também quem é o R. E claro, saber usar aquela equação, né? Sabendo esses termos aí. Então ele vai começar a falar da construção da equação aqui, né? Que tu nota uma mudança sequencial, né? De um termo para o outro. Né? O A2, na prática, eu acho que tu já entendeu, né? Que ele vai ser o A1 mais R, né? Você pode olhar na prática aqui, né? O A2 é o A1, que é o 12, primeiro termo, mais o R, que você me falou que era meio, certo? Sim. Agora, esse é o Qual é o A2. nome específico de R? Razão? Perfeito. Nota ali embaixo. O A3 é esse cara, né? Porque esse é o primeiro A1, esse é o segundo A2, esse aqui é o A3. Você não concorda comigo que o A3 é igual ao A2 mais R? Ou seja, o termo anterior mais R? Concordo. E o A2, por sua vez, era o A1 mais R. Então, na prática, o A3, ele é o A1, ele é o 12, mais 2R, não é mesmo? Hum, Entendeu? creio que sim. Não, creio não, é óbvio. Quanto que é o R? Não. Meio, meio vezes 2, 1. Perfeito. Isso, então, e assim vai se dar sequencialmente. O A4 aqui vai ser o A1 mais 3R. O A5 vai ser o A1 mais 4R, e assim vai. Então sempre É há só uma fazer relação. praticamente, então, sei lá, A5 menos A1 já vai obter o R, né? Vai ser 4. Exato, exatamente. Então, na prática, se você sabe o A1 e você sabe o R, você sabe tudo da sua progressão. É isso que você tem que ter em mente, tá? Se você sabe o A1, você sabe o R, você encontra qualquer coisa da sua progressão. Uma pergunta. Em uma questão, normalmente, vestibular, ele te dá a razão e Não, não o A1. existe isso de geralmente. Lá, cada questão é uma questão. Pode ser que ele te dê coisas completamente distintas e daí você tenha que encontrar o A1 e o R. Normalmente, a resolução da questão passa por você encontrar o A1 e o R. Beleza? A Entendi. ideia é essa. Então, é o que temos. Você vai ter que fazer bastante questões aí para ver o que cai, né? Mas assim, o cara pode pensar uma coisa extremamente criativa lá e sem nada a ver. Ó, olha só que questão interessante. Ele quer saber qual é a razão da PA. Né? Então aqui a gente sabe que o sexto termo é 2 e o quinto termo é 3,5. Então a gente acabou de ver, né, que uma forma de obter a razão é ver quanto que somou de um para o outro. Do 12 para o 12,5 somou meio. Agora, como é que eu posso fazer uma conta? Como é que eu posso fazer uma conta geral para obter a razão? É só pegar um termo e diminuir pelo anterior, não é mesmo? 12,5 dividido por 12 dá meio, que é a razão. Concorda comigo? Qualquer termo que eu pegar vai dar razão. Então aqui como eu tenho o sexto e o quinto, se eu fizer a subtração dos dois, eu acho a razão. 2 menos 3 quintos dá 7 quintos. Essa aqui é a razão, 7 quintos. Ok? E aí, será que você pode me dizer qual que é a razão da A e da B?
Posso. Posso tentar, né? É só fazer a subtração de um termo pelo seu anterior. Bom, 4 a primeira, menos 3 a segunda. Eu quero a razão. A razão é 4 e menos 3, Ah, beleza. respectivamente. É verdade. Agora a C e a D já É. não dá pra fazer olhando, não. Ele está dizendo que o AN, né? O valor de cada termo vai ser 1 mais 3N. Ou seja, tu pega a posição do termo e vai colocar o valor ali no N. Então, esse aqui é o termo 2. Então, qual que é o valor de A2? É só colocar 2 aqui. Então, a gente nota que o valor do A2 vai ser 1 mais 3 vezes 2, ou seja, A 7. razão é 1, então. Não, essa não é 1. O A2 deu 7. O A1 vai dar quanto? Vai dar 1 mais 3 vezes 1. Dá 4. Então, temos 4, temos 7. A razão é 3. Certo? Justo. Que é justamente o número que multiplica o N. Então, a razão ela está associada com esse cara que multiplica o N mesmo. Portanto, a gente até fala que a progressão aritmética ela lembra muito o estudo da reta. Isso aqui parece uma equação de reta, né? Parece um y igual a É uma ax equação de mais reta. b, Sim. né? Onde o cara que multiplica o x é o coeficiente angular, que o coeficiente angular é justamente a razão. E faz todo sentido, porque, né, a razão não é o que faz a tua progressão crescer. Quem faz a tua progressão crescer é justamente o coeficiente angular, o cara que multiplica o x. Muito bem. Quanto maior o cara que multiplica o x, maior vai ser a inclinação da tua reta, que é a mesma coisa. Quanto maior o cara na frente do n, mais a tua progressão cresce. Então, razão e coeficiente angular tem tudo a ver. E aqui não estou entendendo. Então, deixar para lá. Se eu não estou entendendo, dane-se. Vamos agora dar uma olhadinha. Existem as progressões crescentes. Por que será que ela é crescente? E as decrescentes. Por que será que ela é decrescente? E as constantes não muda nada. Muito bem. Que eu não vou nem perguntar, né? Porque é bem imbecil, mas tem umas questões interessantes aqui. Tipo a 12. Ele quer que tu verifique se é uma PA. Ou seja, o que que tu vai ter que fazer, Lucas? Tu vai ter que pegar as posições, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, jogar no N e ver quais são os termos que aparecem, tá bom? Então joga até, sei lá, o terceiro termo e vê quais são os termos da Tá. tua sequência. Então, uma coisa, deixa eu ver se eu entendi. A progressão geométrica é multiplicação e a progressão aritmética é soma, é isso? Isso. Eu achei que a razão é 3. A razão é 3. Muito bem, novamente, a razão é 3. Até porque o 3 multiplica o N. Muito bem. Que mais nós temos aqui? Olha só. Essa aqui é legal, hein? Essa aqui é boa para pensar. Isso aqui está na natureza do que é uma PA. Dá uma olhada na 15 aqui. O que é uma PA? Surge a pergunta filosófica. A PA é simplesmente algo que, de um termo para o outro, soma-se o mesmo valor.
Você acabou de me falar que era uma PA porque somava de 3 em 3. E aqui, nessa tabela continha, o que está sendo somado de um termo para o outro? Para Deixa eu ver encontrar a essa pergunta. diferença de um termo para o outro, é só fazer a diferença, a subtração. Ou dar uma olhada e perceber, né? Que não é tão difícil também. É um número que vai fazer isso aí virar uma PA, é isso? Não, sim, de certa forma, sim. Pô, o número é real. É um número óbvio, professor. Você olhando assim, já consegue perceber que número é? Bem, o que eu faço para descobrir quando não é óbvio? Essa é a questão. Você tem que subtrair um termo do seu anterior. Como é que eu sei que a tabuada do 3 é uma PA de razão 3? Porque eu pego o 15 e diminuo pelo 12 dá 3. Eu pego o 3 vezes 9, 27, diminuo pelo 3 vezes 8, 24 e vejo que Ah, dá 3. saquei. Saquei, valeu. Calma aí. Isso. Eu não tava entendendo o que você tava falando, não. É botar um menos x igual a x menos 2. Não, não é igual, é subtrair, né, cara? Sempre um termo pelo seu anterior. X menos 2 Tá, menos então um isso aí menos é x. igual a nada. Igual a zero. Não, não é zero. Isso aí tem que ser igual a razão, cara. Ai, Perfeito. O R é meio incógnito. você almoçou hoje, velho? Por enquanto, não. É, come antes de estudar, cara. Isso aí você sabe. Isso aí não é difícil. Comparado com as coisas que eu já vi você fazer. Tá, o R, eu acho que o R é menos 2x menos um. Menos 2x menos um. Vamos ver se você Eu não sei subtraiu se certo. necessariamente isso me ajuda, viu? Acho que não. Não, ajuda sim. A única forma de obter razões é fazendo isso. Quando você acha que é óbvio a razão, é porque você fez isso mentalmente. Pegar um termo pelo seu anterior. E subtrair x menos 2 menos 1 menos x. Isso é a razão. O problema é que, novamente, eu tenho uma equação com duas incógnitas, x e r. Preciso de outra equação. Onde será que eu vou encontrar outra equação, né? Vamos por Não pensei partes. nisso. X menos 2 menos 1 mais x. Então, por hora, claro, igual a r. Por hora Mais, ficou x mais menos. x. E aqui, menos 2 menos 1 menos 3. Além de tudo, você errou a subtração, né? Pois é. Agora bem, essa é a primeira equação. Vamos para a segunda equação. Vamos pegar essa aqui. Isso também é R, né? 2x menos 1 menos x menos 2 também é R. Então, beleza, estamos aí com a outra equação. Que envolve as mesmas incógnitas. X e R. Então vai ficar 2x menos x, vai ficar x. E menos 1, menos com menos mais 2, menos 1 mais 2, dá mais 1. X mais 1 igual a R, 2x menos 3 também igual a R. Então, pegando esses dois amiguinhos, resolvendo um sisteminha, a gente pode encontrar o valor dessas duas. Então, é isso que eu estava te falando, por isso que eu falei que a tua pergunta lá do vestibular não fazia sentido. Os problemas eles podem ser os mais distintos, envolvendo coisas anteriores, envolvendo dados de um gráfico, envolvendo números complexos, Professor, coisas assim. Diga. você acha sistema necessário nessa conta, cara? Sistema é a coisa, bem, necessário não, É mas que, pô, isso que eu ia falar pra você é o seguinte, ó. Se me indica que x mais um é R e 2x menos 3 é R, podia igualar um ao outro, não podia? tá, velho, mas igualar um ao outro também é resolver sistema. Só Perfeito. que é resolver sistema pelo método de substituição. Enquanto aqui eu Que é faria pelo método da um tanto mais subtração. fácil, pô. Bem, vai dar no mesmo, né? Isso aí depende do, sei lá, depende de várias coisas, depende da percepção da pessoa. Mas sim, daria para igualar. Mas também dá para fazer 2x menos x, que é x, menos 3 menos 1, que é menos 4, r menos r, que é zero. Daí eu já encontro que x é igual a Não, é x é 4. 4. Mas tu poderia fazer também, por que não? Né? Igualar as duas equações, E R é mas vai dar a 5. mesma resposta. Vai dar a mesma X resposta. 4 e R 5. Bem, o problema pedia só quem era o x, né? Então, X. a questão é, eu fiz a proposição para que encontrássemos isso, que é um termo
menos o outro será a razão, né? Então, se eu faço isso, eu estou propondo que existe uma sequência aqui, que soma sempre o mesmo valor de um termo para o outro. Qual é o x para que isso ocorra, né? É o que eu estou encontrando agora. X, esse x veio para lá, trocou de sinal, esse menos 3 vai para lá, troca de sinal. Mesmo 4, né? Dois caminhos, mesma resposta. Beleza? Então, né, tem que estar tudo na... Veja que cada vez que tu tá pegando um livro mais avançado de matemática, esse livro aqui é matemática do segundo ano, tu vai precisando de mais interpretação, né? Então, aqui precisou de uma interpretação interessante para conseguir resolver essa conta. Beleza. Então, ó, olha só, essa 16 é bem teórica também, envolve alguma interpretação. Deixa eu salvar aqui. E daí vê se tu entende o que ele tá falando aí. Tá, isso aí que a gente falou no início da aula. Que o termo seguinte é a soma do anterior mais a razão. Justo. Qual é a expressão que apresenta o termo AN? E aí, sir? Vou pensar. Cara, o AN vai ser A1 mais RN. NR, quer dizer. Ah, vamos ver. Você falou então que a Ele não me n, né? Ou confere seja, o número factualmente, ele me dá um N. É o que eu falei pra você, pô, que a gente falou no início da aula, é a soma do anterior mais a razão. então, como é que ficaria a expressão do AN em termos de A1 e R? Eu achei A1 mais NR. A1 mais NR. Isso está errado. Pô, é brincadeira. Porque se você colocar o N igual a 1, o que vai acontecer, né? Tu vai estar falando que o A1, ou seja, esse termo aqui, é A1 mais R. Tá errado. O A1 é só o A1, não é mesmo? Se você colocar simplesmente dessa forma, você vai estar dizendo que o A2 é A1 mais 2R. Não é verdade. É A1 mais R. Então, tu tá sempre pegando um R a mais, certo? Certo. Né? Do outro teste, ó. Se colocar o 3 aqui. A1 mais 3R, não é verdade? O A3 é A1 mais 2R. Portanto, uma forma de tu corrigir o teu erro é simplesmente subtrair um R, né? É A1 mais N? Não, cara, subtrair o R só. Ah, como é que o N vai como é que o R vai desaparecer, velho? Não é um mais N, tá louco? É 1 mais N, R menos R. Então agora olha só o que vai acontecer. Se eu colocar, por exemplo, 2 aqui. O A2 vai ser A1 mais 2R menos R. Que vai dar A1 mais R. Que é o que realmente está aqui, né? Sacou? Sim. Teste um outro valor aí. Olha lá, testa o A4 para ver se bate. Escreve aí no teu caderninho. É, vai diminuir para 3. Para 3R. Aham. Isso aí. Beleza. Então, né, de fato, dá até para simplificar um pouco isso, né, deixando o R em evidência. Que é justamente a equação. Essa aqui é a equação da progressão aritmética. É, eu já tinha visto essa equação. Pois é. Então tá aí, né? Mano, não fazia ideia do que era. Essa equação é a equação da Perfeito. progressão aritmética. Ela te dá qualquer termo que tu queira. Ó, por exemplo, aqui, deixa eu colocar para você.
Dá uma olhada nesse problema aqui e vê o que, que ele está fazendo aqui. Vê se ele não está usando exatamente aquela equação que a gente conversou agora. Tá. Beleza. Realmente, eu só vi uma coisa. Nossa, tem um 4, a termo inicial, 51 é o A, é o termo, o número do termo é menos 1, tá? Entendeu? O vezes 6 é o quê? A razão. Mais 6, né? É. Não, vezes Vezes por quê? Porque ele está perguntando qual que é o 51º termo, né? é a razão. É isso mesmo. Então 6 é a razão. Porque se a equação que vai te dar o 50, bem, qualquer termo que tu queira, né? É essa, aquela que eu acabei de escrever lá no Paint. Você está vendo que o primeiro termo é o A1, certo? Então, o primeiro termo A1 é o 4. Então, você colocaria o 4 aqui. Você está notando que a razão é 6. Então, por isso que você vai colocar o 6 aqui, onde eu selecionei, né? E, se você quer o 51º termo, você quer o termo que o N é 51. O N aqui é o cara que indica o termo que você está interessado em descobrir o valor. Então, o 51º termo dessa sequência aqui. Você coloca 51 aqui. Agora, meu Deus, é só resolver uma continha de quarto ano, né? Feita a continha de quarto ano, chega aqui o valor do 51º termo, ou seja, o valor do termo que está na posição 51, né? 4, 10, 16, 22, tu vai indo até a posição 51. O valor desse termo é 304. Ok? Uhum. Perfeito. Então, enquanto for só jogar na fórmula, tá bom, né? Mas com certeza não vai ser. A segunda aqui já começa com uma interpretação interessante. Aqui também. Então, esquece isso de só colocar os numerozinhos lá e pronto. Aqui, ó, essa 10 aqui é bem legal, ó, porque ele te dá uns caras bem longe um do outro e tá te pedindo quem que é a equação. Aqui, ó, te deu quase nada também. Te deu a razão e te deu um termo extremamente aleatório aqui. Mas por meio da compreensão do que é a progressão, você vai conseguir, né? Então, vamos lá. Quero falar sobre essa, que essa aqui é bem interessante. Veja, o que que tá rolando aqui? Bem, se bem que ele fez de um jeito burro pra caramba aqui, mas tudo bem. Aqui, eu comentei isso com você. A gente pode fazer a cerne, né, do 21, né, do tempo, do 21º termo. A gente descobre os números e dá pra fazer com 40, E certo? É depois isso? faz o 40, exatamente. Esse é o Sim. melhor jeito. Ele fez de um jeito rápido aqui. Porque Não tá o errado, 21 mas já tá dado pra gente, né, que é o 21º termo, aí você isso. bota na fórmula. E daí, veja, como você sabe que o A21 é o 21º termo, você pode E a razão dizer é que o 3. A20. Você pode dizer, e a razão é 3, exatamente. Você pode dizer que o A1, que é o que você precisa para conseguir qualquer coisa, né? Uma vez que a PA, a equação da PA, como eu falei lá no começo da aula, você só precisa saber quem é o primeiro termo, o A1, e a razão 3. Para você descobrir quem é o A1, é só fazer aquela estratégia que eu te falei aquela hora, que é você dizer que o A21 é igual ao A1 mais 20 vezes a razão. Porque o que soma de um termo para o outro é a razão, né? Então, como tem 20 termos depois do A1, você pode dizer que o A21 é igual a A1 mais 20 vezes a razão. Portanto, você pode dizer que 62 é igual a 1 mais 20 vezes 3. Entendeu? Sim. Daí, fazendo isso, você chega na resposta. Agora, ali tá muito fácil, né? Vamos fazer esses exercícios aqui. Vamos fazer todos. Isso aqui é só jogar na fórmula, né? Tá com a fórmula anotada aí já? Se tu, Negativo. não- se tu não tá, eu te mando, não tem problema. É essa formulinha que eu vou pôr no seu zap.
A21 igual a 2, tá? Mais um. Ah lá, ele não me dá o R. Mas você consegue saber quem é o R, né? Sim, é 11. 11, e o A1 é 2, né? 11. Justo. E agora é só jogar na fórmula. Você sabe que o N é 40, já que você quer o quarentésimo termo ali. Pronto, só fazer a conta, né? 20 vezes Só jogar na 11. fórmula esse. Vai dar 222. A21 igual a 222. 222? Ah, vamos ver. 2 mais 11 vezes 40. Acho que, não sei, né? Vamos ver. 11 vezes 40 já 40? passa de 400, né, cara? Ah, puta que pariu. Fiz outra coisa. Beleza. Dá um jeito aí. Na verdade, a conta vai ficar 2 mais 40 menos 1 vezes 11. Então vai Sim, ficar sim. 2 mais 39 vezes 11. Eu Passa misturei bastante de 200, né? eu misturei o exercício de baixo com o de cima. É Ah, a acontece. 40 igual a 39 vezes 11. Dá 431. Ok. Agora faz sentido. E a próxima? O 21º termo dessa sequência aí. A primeira coisa que você vai ter que encontrar é quem é o K, né? Quer dizer, desculpa, quem é o R. Só que o teu R, pelo que eu tô vendo aqui, ele vai ficar em função de K. O R vai ser igual a K mais alguma coisa, entendeu? Sim. O A21 vai ser 2K mais 21. Agora eu vou ter que recorrer ao A1, certo? O A1 você já tem, né? 2K mais 1. Sim. Mas pra achar o R. Pra achar o R? Não. Pra achar o R, a única coisa que você precisa fazer é subtrair um termo pelo anterior. É verdade, né? Eu posso Isso. fazer o A1 menos o A2. O A2 menos o A1, né? É sempre o maior menos o menor. Justo. O R vai ser K mais 1. K mais 1, isso aí, essa é a razão. Então você tem que o A1 é 2K mais 1, a razão é
K menos 1, né? Tu quis dizer? A razão é K menos 1. Isso, cara. A merda, eu me passo muito mal em distributiva, cara. Mas é. Você tem que distribuir o sinal Distributiva ali pros é só dois trocar lados. o sinal, velho. É isso. Não é Anyway. isso mesmo, cara. É que a distributiva que eu faço é só o primeiro termo, cara. O menos aqui vai dar menos 2K mais 1. Um é positivo, cara. Não, é negativo, cara. A distributiva troca o sinal de todo mundo dentro, né? Menos 1. Beleza? Então a razão é K menos 1, a termo inicial A1, 2K mais 1. Então tu vai ter a tua equação AN igual 2K mais 1, mais, abre parênteses, 3K menos 1. N menos 1, desculpa, falei besteira. Vai lá, escreve a equação lá, vamos ver se tu consegue chegar na resposta, né? Só substituir esses carinhas que tu obteve lá na equaçãozinha que eu te coloquei lá no WhatsApp, né? Depois é só substituir o N por 21, não é mesmo? O N por 21, não o K. Tua resposta vai ficar em função de K, vai ficar um númerozão lá com um K no meio. E o R vai ser K menos 1. Assim, isso não vai me levar em número nenhum, viu, cara? Vai me levar num resultado diferente, né? Fazer. Vamos, aí, velho. Isso aí é 1000 vezes mais fácil que aquelas circunferências malucas lá, Porra, que é velho, prefiro aquelas número circunferência, viu? complexo satânico lá com trigonometria. Isso aqui não é nada, velho, pelo amor de Deus. Tô preferindo Ó, circunferência. tá louco. Isso aqui é É que conta de eu, menos e é que mais, eu, velho. eu odeio reta, né? Senão eu podia Mas isso fazer aqui é só contar de fazendo reta. menos e mais, velho. Não tem conversa. Isso aqui, um aluno do no oitavo ano faz. É conta de menos. Ó. 3K menos 2K. K. Menos 1. Beleza, essa é a razão. Justo. A razão é pegar um termo e subtrair pelo seu anterior. E o A1 é só olhar, né? Esse aqui é o A1. Pronto. Então, se a equação era a n igual a 1, vamos colocar o A1. O A1 é 2K mais 1. Vai dar 22K menos 19. 22K menos O 19, vamos resultado ver. de A21. Ah, aqui vai ter uma distributiva. Ou não, né? Porque a gente vai colocar aqui o nosso. Opa, nosso N é 21, né? Então vai ficar 21 menos 1, que dá 20. Enquanto Daí, não errei nada. vamos ver. Então vai ficar 2K mais 1. Aqui vai ficar 20 menos, 21 menos 1, que é 20. Então, 20K menos 1. Daí, se a gente fizer a distributiva, mais 20K menos 20. Então, 20K mais 2K é 22K. E menos 20 mais 1 é menos 19. Beleza? Foi isso que tu tinha Aí, achado? e termina aí. Sim. É, terminou aí. Acabou a conta aqui. É, Beleza? não vai querer que você descubra um número natural, não? Não, não. Porque a gente não sabe o valor do K, né? Se ele dissesse, o valor do K é 5, pronto, jogava 5 ali e descobriria. Mas não é o caso, né? Mas assim, dá pra descobrir K, não dá? Não. A gente não tem nenhum valor, velho. Como é que a gente vai descobrir o K? Se ele dizer assim, ó, sabendo que o A20 é. Desculpa, sabendo que o A21, né? Sabendo que o A21 é 70, daí daria. Só que a gente não sabe qual que é o valor do A21. Só que... Se a gente soubesse, daria pra encontrar o K. Beleza? Justo. Belezinha, belezinha, belezoca, então, meu velho. Até sábado.